Não adianta saber quais são as variáveis de treino se você não sabe como utilizá-las para potencializar a sua hipertrofia. Então eu vou trazer para vocês as melhores maneiras de otimizar o seu trabalho na musculação através das variáveis de treino. A ciência do treinamento de força ela nos trouxe muita clareza em relação às especulações que os praticantes de musculação tiveram ao longo dos anos, né? A gente teve aí os testes em relação a tudo que a gente tinha dúvida se era funcional ou não. E graças a isso hoje nós temos formas de traçar as melhores estratégias, né, para ter uma evolução excelente, para ter uma hipertrofia no seu máximo. E eu vou ensinar para vocês como utilizar as variáveis de treino da melhor maneira possível, começando pelas cargas. O ideal é manter aí o trabalho entre 6 e 12 repetições, deixando geralmente 2 ou 1 repetição antes da falha. E sobre a falha, eu já fiz um vídeo sobre a necessidade de treinar até ela ou não. Essa faixa de repetições ela promove um ganho significativo de hipertrofia, além de trazer também um ganho de força, ou seja, você ganha nos dois lados. E você ganha dos dois lados porque, conforme a sua força aumenta, você consegue progredir carga, e por você progredir carga, você aumenta o seu volume de treino. Embora essa faixa de repetição seja recomendada, outras faixas de repetições também podem ser usadas, até mesmo faixas maiores, né, acima de 12, acima de 15 repetições. Porém, quando você for usar faixas de repetições maiores, o interessante é você treinar até a falha, justamente porque você precisa de ter um recrutamento maior de fibras. É o que acontece já de imediato quando você treina com altas intensidades, altas cargas, quando as repetições são menores. Sobre o volume de treino, o ideal é fazer no mínimo 10 séries semanais, porque é o mínimo recomendado aí para potencializar a hipertrofia também. Então, abaixo de 10 séries você vai ganhar hipertrofia, mas para você ter uma hipertrofia mais maximizada, o ideal é você ter no mínimo 10 séries. E quando eu falo de 10 séries, são 10 séries por grupamento muscular, ou seja, 10 séries para peitoral, 10 séries para bíceps, 10 séries para tríceps e por aí vai. E o volume ele é responsivo à dose que você aplica, ou seja, quanto maior for o volume aplicado, né, quanto mais séries você fizer para o músculo, maior vai ser a hipertrofia gerada nele. E o que a gente tem aí hoje em dia de teto, né, do máximo de séries por grupamento muscular é de 45, e esse máximo foi atingido não pela falta de evolução após ele, mas pelo atleta conseguir fazer só até esse ponto. E ainda assim, as respostas hipertróficas foram positivas. Mas devemos tomar cuidado com uma situação. Caso o volume de treino esteja muito além do que você é acostumado a fazer, você pode entrar numa situação que a gente chama de overtraining, e aí você vai ter um excesso de treinamento e regressão nos seus ganhos, ao invés de você potencializá-los. Então o volume ele deve ser aplicado de maneira consciente. E aproveitando esse gancho do volume, é interessante que você divida seus treinos quando você for ter volumes muito altos, né? Vamos supor aí 15 a 20 séries por grupamento muscular em cada sessão. Aí o interessante é dividir ou em 2 sessões diárias ou em 2 sessões ou mais semanalmente. E isso é indicado porque, conforme você vai progredindo nas séries durante os exercícios, você tende a cair de rendimento. Então, para você manter um rendimento mais alto, o interessante é fazer isso. E essa parte do desempenho também entra na questão de ordem dos exercícios, porque o ideal é sempre você começar com os exercícios que são seu ponto fraco. E justamente porque você consegue trabalhar eles da melhor forma, já que você está com mais energia disponível, você também consegue trabalhar com altas cargas em cima deles. A amplitude de movimento também conta como uma variável, e eu vou explicar o motivo disso. Quando os estudos compararam amplitude completa com amplitude reduzida, a amplitude completa ela teve maiores ganhos hipertróficos, né, mostrando a sua superioridade. Mas nós também podemos utilizar as execuções parciais, né, as amplitudes parciais, de maneira positiva para o nosso treino. E essa maneira de utilizar ela de forma positiva seria nas parciais excêntricas, ou seja, quando o músculo começa alongado, né, e você fazer só metade da execução, você tem um benefício muito maior de quando você começa com o músculo encurtado, que seria no caso da fase concêntrica. O tempo também influencia no treino. Nós temos 2 variáveis que são dependentes dele. Essas variáveis são a cadência de execução e o tempo de descanso. Quando nós falamos sobre cadência de execução, é
o tempo que a gente leva para fazer uma repetição, né? A velocidade que a gente gasta nessa execução. O que a ciência nos disse sobre isso é que velocidades muito altas, né, repetições muito rápidas ou velocidades muito lentas, né, por exemplo, acima de 10 segundos, elas não são interessantes para hipertrofia. E o que a gente tem de ideal aí sobre o tempo de execução seria de 1 a 2 segundos na fase concêntrica e de 2 a 4 segundos na fase excêntrica. E por último, vamos falar sobre o tempo de descanso entre as séries ou entre os exercícios. O tempo de descanso é importante justamente para você recuperar substrato energético, ou seja, recuperar energia para manter o desempenho no treino. O que nós temos de evidências sobre isso é que o ideal de descanso é entre 1 minuto a 1 minuto e meio nos exercícios uniarticulares, né, onde você utiliza uma articulação, e de 1 minuto e meio a 2 minutos em exercícios que você utiliza mais de uma articulação, ou seja, os multiarticulares. Claro que em algumas situações esse tempo pode variar, né? Quando você usa cargas muito baixas, você quer aumentar o estresse metabólico, você pode usar lá 30, 45 segundos, ou quando você vai fazer um treino de força, né, voltado mais para o powerlifting, você pode usar lá de 3 a 5 minutos. Então é isso, pessoal. Embora tudo que eu tenha passado para vocês seja baseado em evidências científicas, a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar para todos os públicos, porque alguns desses públicos podem ter diferenças aí de resultados, beleza? Então o ideal é vocês testarem e verem como isso tudo se encaixa no perfil de vocês, no corpo de vocês, como isso vai trazer evolução para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever, beleza?